Salve, salve pessoal, professor Admilson Costa. Seja muito bem-vindo ao Historiando com o professor Admilson Costa. Que prazer tê-los todos aqui. Caso vocês queiram seguir-me lá no meu Instagram, professor Admilson Costa, será um prazer poder trocar ideias com vocês, interagir de certa forma. Se você quiser me mandar alguma dúvida, mande para admilsonhistoria@gmail.com. Também será um prazer poder aí tirar sua dúvida ou então pelo menos trocar uma ideia, beleza? Bacana. Galera, é o seguinte, nós já estamos aqui numa parte até considerável da história brasileira, né? E aí você precisa lembrar o seguinte, divulgue o conhecimento, compartilhe esse podcast, compartilhe o link do Spotify, o link das outras plataformas de podcast, também compartilhe aí o link da playlist do YouTube, para que mais pessoas possam ser atingidas por esse bate-papo. É um bate-papo, né? Aqui, como eu já falei lá no início, não tenho aqui a intenção de tratar de forma tão aprofundada, mas também nunca de forma superficial. A minha intenção é poder abrir caminhos, facilitar caminhos aí nessa mediação para vocês. Show de bola? Show de bola, então. Beleza, pessoal. O nosso podcast de hoje, nós vamos tratar sobre o período da União Ibérica e as invasões holandesas no Brasil. Como assim, professor? O que é União Ibérica? Eu vou explicar já já. Mas vocês precisam lembrar o seguinte, pessoal. Mesmo sendo uma colônia de Portugal, nós tivemos outros povos que desejaram posses aqui em nosso território. Por exemplo, de 1555 a 1567, nós tivemos a famosa França Antártica, lá no Rio de Janeiro, certo? Eu até citei isso para vocês no governo geral, beleza? Ok. E aí, depois, pessoal, lá em São Luís, né, no Maranhão, nós tivemos a fundação da França Equinocial, beleza? 1612 ao ano de 1615. França Equinocial é justamente por conta do equinócio, ali aquela linha do famoso o quê? Linha do quê? Linha do Equador, beleza? Bacana. Poxa, por que os franceses, então, vieram para cá? Por que ingleses tinham a intenção aqui? Porque essa galera não estava inserida, pessoal, no Tratado de Tordesilhas. Ficaram de fora. Isso mesmo, ficaram de fora. Espanha e Portugal olharam um para o outro e disseram: vamos dividir o mundo, que o mundo é nosso, é tudo nosso, meu chapa. E aí, logicamente, com esse Tratado de Tordesilhas, Inglaterra, França, Holanda e outros países acabaram ficando de fora dessa possibilidade de exploração, certo? Por isso, pessoal, nós temos, então, vários estrangeiros tentando invadir aqui o nosso território. Logicamente, os franceses foram expulsos, né? Nós temos a famosa Batalha de Guaxenduba, e aí o Jerônimo de Albuquerque é um dos grandes representantes aí deste ato heróico, né, brasileiro, digamos assim, que expulsa os franceses lá da região do Maranhão. Mas se você conhece São Luís, no Maranhão, você percebe que tem ali uma arquitetura diferente, tem toda uma dinâmica diferente justamente por isso, porque foi uma cidade brasileira fundada por franceses e não por portugueses, beleza? Tá. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que é um saco ficar respondendo pergunta de professor, né? Principalmente porque você, às vezes, vem atrás só do conhecimento. Você não quer ficar sendo interrogado ou algo parecido. Mas você sabia que nós, Brasil, fomos administrados do ano de 1580 ao ano de 1640 pela coroa espanhola? Chupa essa manga. Pode ser que você não sabia. Pessoal, por isso que o nome é União Ibérica. União Ibérica. Por quê? Portugal e Espanha estavam na Península Ibérica. E aí já pressupõe-se que houve uma união. Só que nessa união, pessoal, foi um espanhol quem unificou as duas coroas em um governo. Por isso, União Ibérica. Tá, por que um espanhol, então, por que cargas d'água um espanhol passou a ser, então, o administrador do Brasil, né, e de todas as possessões portuguesas? O seguinte, nós temos na história de Portugal um rei chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião era muito fervoroso em sua fé e tal,
e ele estava na África combatendo os muçulmanos e ele acabou morto, beleza? Não se encontrou, inclusive, o corpo dele, criou-se toda uma história que um dia ele voltaria, que você pode ouvir falar aí em algum momento ou em alguma aula sua chamada de sebastianismo, né? Então, Dom Sebastião não tinha herdeiros, tudo bem? E aí, no desenrolar de tudo, Portugal ficou sem um herdeiro direto para assumir, então, a coroa portuguesa. Aí, o que acontece? Era comum, e vocês já devem ter visto isso nos filmes, em séries, casamentos interdinásticos, ou seja, o segundo filho do rei da Escócia casa com a filha do rei da Irlanda, assim, mais ou menos, né? Mas vocês estão compreendendo isso. E aí, o que acontece? Acabava que pessoas de outras coroas, no fim de tudo, tinham certas ligações com Portugal. E aí o Felipe da Espanha disse o seguinte: opa! Felipe II falou: ei! Eu tenho direito aí a esse trono português, porque eu tenho um parentesco muito forte aí com alguém da família real, e eu quero assumir então o trono de Portugal. Só que, para ele assumir o trono de Portugal sendo um rei espanhol, ele tinha que fazer um acordo ali com quem, pessoal? Com a nobreza e com a pequena burguesia portuguesa, certo? Ok. Tudo na vida é interesse, né? Não existe almoço de graça. O que aconteceu? Para aceitar o rei, a nobreza e a burguesia ficaram de olho nas possibilidades de expansão econômica que eles teriam. Como, por exemplo, se eu tenho a junção de Portugal e Espanha, para que serve o Tratado de Tordesilhas? Se esse Tratado de Tordesilhas não serve para bulhufas nenhuma, o que eu farei? Eu avançarei o território. Então, eu tinha uma dinâmica de quê? De possibilidade de expansão. Mas, ao mesmo tempo, eles se resguardaram. Disseram o seguinte para o rei espanhol: ó, presta bem atenção. Mesmo um rei espanhol dominando nós, portugueses, nós continuaremos falando português e nós continuaremos nos nossos postos governamentais. E aí, o rei da Espanha, de olho na coroa portuguesa e doido para fazer essa união ibérica, disse o seguinte: ok, tudo certo então, pode ser? Pode. Beleza. Então, isso foi o período chamado de União Ibérica. Foi do ano de 1580 ao ano de 1640. Aí você fala assim: professor, tá, mas qual foi o impacto da União Ibérica para o Brasil? Gente, muita coisa. Por exemplo, nós adentraram bastante o território, né? Por conta que o Tratado de Tordesilhas acabou caindo ali no desuso, então a gente teve a maior interiorização dos portugueses, ultrapassando, né, o Tratado de Tordesilhas, e isso é muito importante, inclusive, para a nossa atual configuração geográfica. Se você pegar um mapa da América Portuguesa de 1500, o Brasil é bem menos da metade do que ele é o atual território de hoje, beleza? Então, essa expansão além do Tratado de Tordesilhas tem uma ligação direta com o período da União Ibérica, porque o Tratado de Tordesilhas acabou caindo ali em um desuso, não se respeitava mais, tudo bem? Beleza, nós temos essa consequência, mas nós temos uma outra consequência também que foi muito complicada. Presta bem atenção. Nós vimos, lá na época da economia açucareira, que quem financiou, na verdade, né, a montagem da economia açucareira no Brasil, quem foi? Holandeses, beleza? Tá. Só que os holandeses haviam travado a sua guerra de independência contra a Espanha no ano de 1572, 8 anos antes da União Ibérica ser formada, certo? Beleza. Quando a União Ibérica foi formada, por conta da rivalidade entre Espanha e Holanda, os holandeses foram proibidos sofreram um bloqueio econômico no qual se impedia que eles estabelecessem comércio com qualquer região sob a influência da Espanha. E o que o Brasil era naquele momento? Uma região sob influência da
Espanha. Só que os holandeses ficaram bravos. Que isso? Tomaram uma bota, né? Levaram uma puxada de tapete aí violenta. Por quê, pessoal? Poxa, eles tinham investido recursos financeiros aqui e não permitiam que eles continuassem tendo relações econômicas com estes países ou com essas regiões. Beleza. Eles ficaram quietos? Não. O que eles fizeram, pessoal? No ano de 1602, eles criaram a Companhia das Índias Orientais, que tinha uma função aí de explorar e invadir as regiões que fossem de interesse tanto pertencentes à Espanha quanto Portugal, beleza? Tá. Só que em 1621, eles fundaram a Companhia das Índias Ocidentais. Uma foi a oriental e a outra foi a ocidental. A ocidental tinha um objetivo específico. Onde? Na América Portuguesa. Justamente para controlar o açúcar, certo? E também os pontos de fornecimento de escravos na África. Eu falei para vocês na Era Açucareira o quão lucrativo era o comércio de escravos. Então, você ter domínio sobre isso era fantástico para as contas econômicas, certo? Beleza, pessoal, olha o que aconteceu. Invadiram, então, a Holanda invadiu Salvador, no ano de 1624, inclusive aprisionando o governador Diogo de Mendonça Furtado, certo? Só que os colonos resistiram, beleza? De uma forma de guerrilha, promoveram ali a resistência. Depois a Espanha colaborou em 1625, enviou uma esquadra com 50 navios, 12 mil homens, e aí à frente, né, do comando estava o Fradique Toledo Osório, beleza? E aí acabou expulsando os holandeses. Tá, só que os holandeses foram expulsos da Bahia e mesmo assim eles empreenderam outras perspectivas de invasão a outras regiões do Nordeste brasileiro. E aí nós tivemos engenhos destruídos, Olinda foi incendiada, né? Fuga de negros, os negros viram naquela oportunidade uma forma de sair voados, né? Como diz os moleques da quebrada. E aí, pessoal, olha que interessante que eu tenho para te dizer. Os holandeses, então, vão consolidar o seu domínio no litoral brasileiro. Tanto no litoral nordestino, né? Conquistaram o Nordeste no ano de 1630, com consequências muito pesadas, como eu falei para vocês, destruição de engenhos, fazendas, etc. e tal. Porém, os próprios colonos estavam muito cansados da exploração que era empreendida pela União Ibérica, no caso, né, pelo domínio luso-espanhol. E aí, pessoal, eles vão depois acabar facilitando essa dominação e esse processo de invasão. Até porque, principalmente no governo do Maurício de Nassau, que durou de 1637 a 1644, 4 anos depois do fim da União Ibérica, inclusive, ele implementou a liberdade religiosa, ele concedeu empréstimos aos comerciantes e aos senhores de engenho com juros baixos, ele perdoou dívidas, tudo bem? Beleza? E aí, pessoal, nós teremos, vou falar só algumas regiões para vocês, vou falar só de estado, tá? Regiões desses estados que foram dominadas e foram possessões ali ocupadas por holandeses, tá? Nós pegamos pedaços do estado da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Então, foi, né, muito forte ali esse período no qual nós tivemos, então, os holandeses governando o Nordeste brasileiro. Tá. E aí, eles foram expulsos, né, pessoal? Porque quando a Espanha empreendeu guerras contra a Holanda precisou fazer intervenções nas quais arrecadassem mais recursos financeiros para os cofres holandeses. E aí mudou, então, aquele tom de amizade do governo da Companhia das Índias em relação aos colonos. Então, passou novamente a intensificar, a cobrar impostos, etc. e tal. E isso gerou um desconforto muito grande nos colonos, contrários a essas novas medidas impostas pela Companhia das Índias Ocidentais, que, para piorar tudo, a Companhia das Índias Ocidentais fez o quê? Expulsou o Maurício de Nassau do governo, tirou o Maurício de Nassau do governo, e isso gerou um burburinho tremendo. E aí, meu amigo, fogo no parquinho, beleza? E aí nós temos, então, brasileiros lutando contra os
holandeses. Tudo bem, pessoal? E aí nós temos alguns momentos que são muito importantes para a história do Brasil. Por exemplo, a gente fala da insurreição de 1645, né, onde nós temos senhores de engenho do interior de Pernambuco, primeira insurreição pernambucana de 1645. Nós temos as famosas batalhas dos Guararapes, tudo bem? A Batalha dos Guararapes, nós temos a participação de João Fernandes Vieira, que era um branco, o Henrique Dias, que era um negro, e o Felipe Camarão, que era um índio. Então, isso dá uma conotação de uma revolta de brasileiros, né? Só que também tinha ali os portugueses e tal. Com o passar do tempo, tinha ocorrido a restauração dos Braganças em 1640, beleza? Essa restauração se deu porque os portugueses estavam extremamente insatisfeitos com os números econômicos que a União Ibérica estava proporcionando para eles. Eles tinham perdido navios de guerra, eles tinham ganhado vários prejuízos, perdido várias terras, né, no Oriente, e aí eles vão conseguir, então, tomar novamente o governo. Vem à frente disso Dom João IV, né, que é a restauração de Bragança no ano de 1640, quando finda a União Ibérica. Mas como eu estava falando para vocês, mesmo tendo findado a União Ibérica, ainda os holandeses estavam no Nordeste brasileiro. Naquele primeiro momento, Portugal entendeu o seguinte: cara, eu não vou entrar numa luta contra os caras agora, porque se eu entrar numa luta contra eles agora, eu vou apanhar, eu tô quebrado financeiramente falando. Mas depois que eles viram que os brasileiros tinham conseguido, né, empreender ali derrotas aos holandeses, o que aconteceu então? Aí Portugal manda tropas para colaborar na expulsão, então, dos holandeses, beleza? Tá, os holandeses foram expulsos do Brasil, não existia mais a União Ibérica também, e algumas consequências foram muito pesadas para Portugal. Primeiro, teve que assinar o Tratado de Haia, né? Só que esse Tratado de Haia, ele indenizava em 4 milhões de cruzados os holandeses. Os holandeses, sendo expulsos do Nordeste brasileiro, foram para as colônias nas Antilhas, região caribenha, e lá passaram a produzir um açúcar de melhor qualidade. E aí roubava boa parte do lucro brasileiro, ou do lucro luso-brasileiro, em relação a toda a dinâmica do comércio do açúcar. Beleza? Então, o que nós vimos nesse podcast? Nós vimos que o Brasil foi administrado por um rei espanhol, né, pela coroa espanhola, do ano de 1580 ao ano de 1640, e que neste período, consequente do bloqueio relacionado aos holandeses, os holandeses então invadiram o nosso território. Pessoal, é um dos momentos de maior lucratividade econômica açucareira na história do Brasil. Só que não era da coroa portuguesa, era da invasão dos holandeses. E aí nós temos um movimento extremamente importante para a história brasileira, a insurreição pernambucana, a Batalha dos Guararapes. É justamente por conta da Batalha dos Guararapes que nós temos o aniversário do nosso exército brasileiro, não sei se vocês sabiam disso, beleza? Mas tem toda essa conotação por termos um índio, um branco e um negro lutando contra invasores. Então isso dá uma perspectiva nacionalista muito forte. Show de bola? Então é isso, pessoal. Agradeço a todos vocês que acompanharam aí o nosso podcast. Espero você no nosso próximo episódio. Divulgue para os seus amigos. Siga meu Instagram, Professor Admilson Costa. Deixe o seu like no vídeo do YouTube. Se inscreva também no canal do YouTube, Professor Admilson Costa. E na nossa próxima aula, ou no nosso próximo bate-papo, ou no nosso próximo podcast, nós vamos trabalhar, pessoal, a intensificação do controle colonial, onde nós vamos falar sobre as expedições, as medidas que foram tomadas por Portugal para tentar lucrar agora com a sua colônia. Beleza, beleza? Bacana, bacana. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo podcast com Historiando. Valeu!